a Deus por vocês terem tudo, deixar suas casas, dia domingo às vezes estão em casa com os maridos, almoçando, e vir homenagear essa pessoa tão querida, que não só para mim, para vocês todos. Então, para nós é motivo de honra ter vocês aqui. Não pense que a gente tem muito prazer e ela tem mais ainda porque vocês compareceram no aniversário dela. Não é qualquer pessoa que faz 90 anos com essa saúde. Então, isso é muito gratificante para a gente agradecer a Deus. Quero agradecer pela presença de vocês. E o que ela ia falar, eu vou falar. Que ela disse que desde todo dia que eu fui lá, ela disse, queria eu saber, poder falar alto, falar para todo mundo. Agradecer pelos meus filhos, primeiramente, por Deus. E depois meus filhos, e o meu sobrinho, e os netos, toda a família. E também a Euda, que ela falou que queria muito agradecer, porque não é que você, a gente está menosprezando ninguém, é assim, é a pessoa que ela não é neta, e ela se coloca no lugar de uma filha, mais que uma filha, porque ela está ali ao lado dela, todo momento que a gente precisa, liga lá, mãe, quem está aí, a Euda. Então, gente, eu queria uma salva de palmas para a mãe e para a Euda, porque ela é uma pessoa muito importante para essa vida aqui, que precisa de alguém. Não há dinheiro que pague o que essa menina faz com ela, porque a gente sai ontem do casamento, eu fui despreocupada, porque eu sabia que ela estava ali do lado. Ela tem um bebê pequeno, ela tem casa para cuidar, mas ela deixa tudo de lado e vai cuidar da nossa mãe. Então isso é tudo muito gratificante. Deus que te abençoe e te ilumine com toda a sua família. Uma salva de palmas para a mãe, né? Falar alguma coisa, pode vir falar. Nós não vamos vaiar, nós vamos bater palma o tempo todo. Vem, isso. Primeiro, eu quero parabenizar você mesmo, porque você deve assim, agradecer a Deus por essa pessoa que você colocou do seu lado. Pois é muito bom quando a gente tem uma pessoa que tem umas palavras lindas para te ajudar. Eu tenho certeza que quando você tiver uma dificuldade, pergunte para ela, peça uma orientação para ela, porque ela é uma pessoa digna para te ajudar e ajudar todas as pessoas aqui. Eu agradeço muito a Deus, a meus pais, né, que escolheram eles dois, né, para ser meus padrinhos, para me batizar. Porque eu tenho certeza que eu sou a pessoa feliz que eu sou, porque quem me batizou foi esses dois, essas duas pessoas. Ela um dia chegou para mim e falou, filha, pega aquele caderninho ali, lá na minha cadeira. Eu peguei o caderninho, ela falou, todas as 6 horas, nesse caderninho tem o nome de todas as afilhadas. E todas as 6 horas eu rezo uma Ave Maria para essas afilhadas. Aí eu falei, obrigada, Jesus, pois eu sei agora por que eu sou feliz. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada mesmo por manter esse tempo. Vai falar mais não? Viu? Que fala uma coisa? Dedé, obrigado. Quer falar uma coisa? A Letícia quer falar. Isso, Letícia.
finalizar agradecendo a Deus por esse presente que Deus dá para nós. Nós, da idade que nós estamos, ainda tem mãe e pai. Quantas crianças que pedem a mãe e os pais, né? E a gente, graças a Deus, eu tenho 60 anos, agradeço a Deus, mãe e pai, tá? Por isso, agradecimento a Deus, vamos cantar. Quantas vezes procurei entre as pessoas alguém que pudesse me ajudar, a resposta que eu sempre recebia era a mesma, sinto muito, hoje não dá. E assim o tempo foi passando, já começava a me desesperar, quando eu vi a sua voz. Sou teu amigo, estou aqui pra te ajudar. Eu encontrei um amigo fiel. O seu endereço fica lá no céu. A cidade onde ele mora é toda cheia de luz. Esse amigo que falo, seu nome é Jesus. A felicidade agora está comigo. Minha vida foi totalmente transformada depois que conheci Jesus Cristo. Tenho tudo e não me falta nada. Quando sinto que as coisas não vão bem, dobro os joelhos e começo a rezar. Jesus Cristo, logo eu socorrei, trazendo a vitória pra nos dar. Eu encontrei um amigo fiel. O seu endereço fica lá no céu. A cidade onde ele mora é toda cheia de luz. Esse amigo que falo, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Aquele que tirou minha mãe do hospital a toda vez. Gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde. Às 8 horas nós vamos ter. Agora boa tarde. Certo? Dona Rita, está ouvindo bem? Ele disse assim, está um pouco aqui, ó. Acho que também, Escuta. que às 8 na revista era bom dia. Agora, quase 3 horas, já é boa tarde, não é? Linda a música que você cantou para sua mãe, de homenagem a ela, né? Muito bem, eu estou, Padre Cláudio, muito feliz. Quando eu cheguei aqui a Carapicuíba, eu não vou fazer tipo trovador, porque senão eu posso me engasgar nos versos, né? Por exemplo, podia falar assim, quando aqui cheguei, em 1985, era um padre iniciante, mas aqui foi acolhido. Tendo sido iniciado, tendo aqui sido carregado, por tanta gente bacana, por tanta gente bonita, que coisa maravilhosa, que coisa mais rica, era tudo tão legal, pessoas tão bonitas, igual a Dona Rita.
jovem, aprendi a cantar. Não sabia nada, mas comecei a olhar, a ouvir eu ficava, pensava, a meditar. E foi assim que aprendi. Meu pai, muito pobre, um vendedor ambulante, foi porteiro, vendeu até cachorro-quente. E o menino inexperiente, com ele trabalhava, para poder ter o sustento, para a família ser alimentada. Mas olha só que alegria, desde criança aprendi a trabalhar. Hoje, tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que fala que criança trabalhar é trabalho escravo. Mas não é não. Quando é para ajudar a família, pai e mãe, é coisa decente. Ninguém fica indiferente, porque quem trabalha de modo decente se torna um homem na vida, e olha que muito experiente. Tá? Eu não nasci do Nordeste, mas aprendi a amar esse povo nordestino. Conheço Fortaleza, já fui no Ceará, conheço o Rio Grande do Norte, a turma que mora aqui pertinho da Zilma, a família de lá. Fui até o Rio Grande do Norte, nas praias bonitas do Nordeste. Também já fui à Bahia, a Salvador já cheguei. Já fui a Alagoas, pelo Nordeste andei. Só me falta, querido, uma coisa na minha vida. Lá do Juazeiro do Norte, visitar Parecis.